E a licença da Carla Zambelli, que acabou hoje. A deputada federal, né, tá presa lá em Rebíbia, na Roma, na cidade de Roma, perdão, gente, tá lá na Itália, e tá afastada desde março. Pediu afastamento de 120 dias para tratar de interesses pessoais, né, e o presidente da Câmara, Hugo Motta, liberou. E aí esses interesses pessoais incluíam uma fuga para outro país. Obrigada. Uma pipoquinha aí? Bem, então vamos dar uma olhadinha aqui no que aconteceu. Licença de Zambelli presa na Itália acaba hoje, 2 de outubro de 2025. O que acontece na Câmara? Bem, agora ela pode perder o mandato, porque as faltas dela começam a ser injustificadas e com 1/3 de faltas injustificadas, você já pode ter o seu mandato cassado. A licença da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, acaba hoje. Presa na Itália, ela não poderá retornar à Câmara e corre risco de perder o mandato por faltas. A licença de 27 dias da deputada acabou hoje e o período começou a contar em 29 de maio. Ela foi condenada pelo STF por invasão do sistema do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e inserção de documentos falsos na plataforma. Impossibilitada de frequentar a Câmara, Zambelli pode perder o mandato por faltas. De acordo com o que estabelece a Constituição, um deputado só pode faltar sem justificativa a 1/3 das sessões plenárias do ano legislativo. Nossa, vai você faltar 1/3 do ano no seu trabalho sem justificativa. Que maravilha. Mas vamos lá. Até o momento, Zambelli não tem nenhuma falta não justificada. A assessoria de imprensa da Câmara afirmou que não é possível prever o número total de sessões plenárias que vão acontecer até o fim do ano. Então não dá para saber quando que ela vai ultrapassar esse limite, né? Quando vai acontecer aí esse debut da despedida da Zambelli à Câmara. E aí o Fábio Pagnosi, que é o advogado de defesa dela, tá aí se movimentando, tentando encontrar ligações entre o caso dela e o do Talhaferro, que é o assessor do Moraes, né, que tá aí sendo utilizado, digamos assim, por essas mídias da direita para poder meio que ser esse cara que vai expor os podres do Moraes, né. Então, continuando aqui na matéria, a Zambelli não está recebendo salário, então o Xandão bloqueou o salário dela. E aí, agora, além da possível perda de mandato por faltas, ela pode perder o mandato também por causa da condenação criminal. Rapadura é doce, mas não é mole não, minha gente. E agora, além dela, Obrigada. Tá bom, daqui a pouco eu vejo, tá? então agora o que a gente tem é essa possibilidade de, além da Carla perder o mandato, outros irem junto nessa toada. E aí, junto dessa patotinha aí, iriam Tiririca, Paulo Bilinski, Antônio Carlos Rodrigues e Luiz Felipe de Orleans, né? Então eles estão aí na berlinda e esperando para ver o que acontece, porque o coeficiente eleitoral ele é diferente. Então não apenas o Paulo Bilinski, que também é do PL, perderia a cadeira, mas os aliados também ali também se beneficiariam. Aliás, se prejudicariam com essa questão. Então é isso. Forças Carla Zambelli, que recentemente falou lá no CCJ que tá passando mal, que realmente ela já tinha dito que não ia sobreviver na cadeia, mas tá sobrevivendo, tá bem, tá falando bem, tá tranquila, mas diz que tá tendo desmaio, já teve desmaio na escada, que os médicos da cadeia falaram que nunca viram uma detenuta desse jeito, tão doente. Então, assim, saiu daqui de um país com SUS para poder sofrer as agruras da Itália, né, minha gente? Vai se acumulando ali na porta da presidência da Câmara um monturo que exige que o Hugo Motta e os parlamentares providenciem rapidamente a retirada, a remoção desse lixo. Precisa colocar na porta e chamar o caminhão da limpeza pública. Além da Carla Zambelli,
há o caso do Eduardo Bolsonaro, que já acumula mais do que o dobro das faltas autorizadas pelo regimento. Além de ambos, há o problema do Alexandre Ramagem, que está lá, frequenta a folha da Câmara dos Deputados, como se nada tivesse sido descoberto sobre ele. Acabou de ser condenado a 16 anos de cadeia no caso da trama do golpe. Se a gente pode extrair uma boa notícia desses 3 exemplos, Fabiola, é que o índice de disfarçatez na Câmara não aumentou, continua nos mesmos 100%. Não dá para conviver com isso, Fabiola. A Câmara ainda estava zonza com a pancadaria que recebeu por conta da PEC da blindagem, aí fez uma concessão ao interesse público, incluindo na pauta de votação esse projeto que isenta do pagamento do imposto de renda quem ganha até R$5.000. Então, é um esforço do Hugo Motta para manter a presença de espírito. Agora, para que essa presença de espírito seja levada a sério, é preciso garantir a ausência de corpo de alguns deputados fora da lei. Eles não podem continuar dentro da folha, né? Há uma suspensão do pagamento, no caso da Zambelli, do Eduardo Bolsonaro, mas os gabinetes estão lá, produzindo despesas, né? Então está vencendo nessa quinta-feira a licença que foi dada a Carla Zambelli, já uma licença esdrúxula. Ela já acumula 2 condenações do Supremo, são 15 anos de cadeia no total, e aí fugiu, foi capturada em Roma, e está lá, ainda com título de deputada, virou uma deputada presidiária, aguardando numa cadeia italiana pelo desenlace do seu pedido de extradição. O suplente da Zambelli já virou até um substituto profissional, chama-se missionário José Olímpio. Antes de substituir a Zambelli, ele cobriu a licença do Eduardo Bolsonaro, que está lá no exílio, o alto exílio dos Estados Unidos, aguardando também ele por uma cassação que não chega e pelos desdobramentos da denúncia em que é acusado de articular sanções americanas para coagir o Supremo Tribunal Federal. Então não é possível que a Câmara conviva com isso, Fabiola. Como disse, é preciso levar o lixo à porta. E ele vai se acumulando. E a Câmara finge que não há um lixão ali sob o tapete. Mas esse lixo vai se avolumando, porque é a Zambelli, é o Eduardo Bolsonaro, aí a esses 2 se acrescenta o caso do Alexandre Ramagem. É preciso tirar o lixo que está ali se acumulando sob o tapete, né? Rapidamente, não dá para conviver com isso, Fabiola. E a Câmara finge que nada está acontecendo. Quando uma parlamentar como a Zambelli é condenada em última instância, sem possibilidade de recurso, ela devia ser, o mandato dela devia ser interrompido por um ato da mesa. Mas o Hugo Motta esticou o processo, mandou para a Comissão de Constituição e Justiça. Agora estão tratando a Carla Zambelli como se fosse uma ré. Ela está sendo submetida lá ao contraditório, sendo ouvida por videoconferência. Ora, não há mais o que discutir, a questão já foi definida pelo Supremo Tribunal Federal. Trata-se de reconhecer o que é incontroverso e providenciar a cassação, assim também como no caso do Eduardo Bolsonaro. Ele não pode não pode voltar para o Brasil. Se voltar, vai ser preso. Então precisa ser cassado. A quebra de decoro é evidente. No caso do Ramagem, idem, ainda há um recurso que pode ser manejado. O caso dele ainda não transitou em julgado, como no caso da Zambelli. Mas também a situação dele é irreversível, então já deveria estar sendo tratado como uma perda de mandato esperando na fila para acontecer, apressar o passo, mas a Câmara, como disse Fabiola, finge que não há lixo sob o tapete.